estava conversando com uma paciente minha que tem o diagnóstico de doença inflamatória intestinal, mais precisamente a retocolite ulcerativa, eu não sei se tu sabe, mas as doenças inflamatórias intestinais, deixa eu ver se você tá gravando. Tá gravando. As doenças inflamatórias intestinais, elas se dividem nesses dois tipos, né, que é a retocolite e a doença de Crohn, tá bom? E ela tá em remissão, ela tá muito bem, graças a Deus. E agora ela tá no processo de reintrodução de alimentos que antes ela não tolerava. E quando a gente estava conversando sobre isso e vendo que estava dando certo, porque antes, por exemplo, durante a atividade, que é a fase de crise, ela não conseguia tolerar lactose, um iogurte natural, que é um alimento bom para o intestino. Ela não estava tolerando certos tipos de frutas, certas fibras, leguminosas, feijão, e agora ela está vendo que aos poucos esse processo é possível, e mais do que possível, eu encorajo os meus pacientes a fazerem isso. Porque durante a atividade, tu segue um certo escopo de dieta, digamos assim, é uma dieta mais anti-inflamatória. E durante a remissão, aí que tu tem que aproveitar essa oportunidade para deixar essa dieta ainda mais anti-inflamatória, não fazer o contrário, porque as pessoas fazem o contrário. Então, depois que eu tava conversando com ela, né, eu pensei, vou gravar um vídeo sobre isso. Então, vou dividir aqui esse vídeo em três partes. Tá? A gente vai conversar primeiro sobre o que é que acontece com o intestino durante essa fase de crise. Por que que durante essa fase de crise, querendo ou não, acaba sendo necessário eliminar certos alimentos, inclusive até alimentos que são saudáveis. Por exemplo, tenho certeza que se você está em crise, se você tem a doença inflamatória intestinal, você às vezes percebe que uma fruta lá não cai bem. Mamão. Aí você vai dizer que o mamão é uma fruta que não é saudável, que é uma fruta inflamatória? Não. É o momento que não cabe, entendeu? Então a gente vai começar falando sobre isso, e depois eu quero te falar sobre a remissão e essas reintroduções gradativas. Tem que ser devagarinho, mas tu tem que fazer essas reintroduções. E depois, ponto 3, como é que vai ser a tua vida daqui pra frente? Eu nunca mais vou poder comer nada que não seja alimentos 100% saudáveis? Será que eu nunca mais vou poder comer uma pizza, um hambúrguer? A gente vai conversar sobre isso da maneira mais pé no chão. Eu não tô aqui para fazer um discurso teórico de colocar um peso sobre vocês que nem eu consigo, né, suportar. Eu gosto de conversar sempre na medida do possível olhando para a realidade, o que é possível realmente a gente fazer, tá bom? Mas vamos conversar, né? Começar com esse ponto 1. Então, o que é que acontece durante a atividade da doença inflamatória intestinal que é necessário, né? Às vezes você eliminar vários alimentos. Então, vamos lá. Nessa fase, pessoal, como o próprio nome já sugere, né, é a fase de atividade. Lembrando que essa atividade ela varia. Tem pessoas que têm uma atividade mais leve e conseguem tolerar muitos alimentos. Eu tenho um paciente em crise que consegue tolerar laticínios, entendeu? Já tem outros que têm atividades mais moderadas, mais graves. Quanto maior a atividade, maior é a inflamação. Pense em atividade que essa crise em três níveis, né? Essa leve, moderada e grave. Quanto maior, ou seja, grave, maior é a inflamação que está acontecendo no teu intestino. Então, quanto maior a inflamação, mais sintomas esse paciente sente, fica mais persistente esses sintomas e fica mais difícil de controlar. Esse paciente às vezes precisa ficar mudando de medicação, fazer muitas eliminações ali de certos alimentos, entendeu? Mas o que que acontece? O cerne de todo o problema está exatamente nesse processo inflamatório descontrolado. E o nosso intestino, pessoal, ele responde muito à inflamação. É como se a inflamação ela fosse um importante controlador das funções normais desse intestino. Então, por exemplo, quando você está com o intestino inflamado, você diminui a produção de enzimas. O que é enzimas? Enzimas são os. Vou tentar facilitar aqui tua vida. São como se fossem pequenas tesouras
que começam a cortar o alimento que você come em partes menores. E quanto mais menores esses alimentos são cortados em partes, essas tesourinhas vão cortando esses alimentos, mais a partícula dele vai diminuindo, a gente chama isso de digestão. E quanto menor, maior é a tua possibilidade de absorção. Então, o intestino normal, ele produz enzimas normalmente. Digamos que ele produz 100% de enzimas, tá bom? Quando ocorre inflamação, a gente diminui essa produção de enzimas para 50% ou abaixo disso, ou seja, você não consegue digerir muito bem os alimentos, entendeu? Você tem menos tesourinhas dentro do teu intestino. Se você tem menos tesourinhas, esses alimentos não vão ser cortados, não vão ser digeridos adequadamente e vai sobrar muito alimento grande. E é exatamente esses alimentos maiores, essas partículas maiores que podem gerar certos sintomas como aumento da produção de gases, dor abdominal porque você não está conseguindo absorver esse negócio direito porque ele é grande, entendeu? Isso também pode mexer com os movimentos intestinais, então isso pode acelerar mais os teus movimentos intestinais, ou não, pode na verdade atrasar mais eles, gerar dor, enfim, várias coisas. Um outro ponto aqui também que a inflamação faz é reduzir o número de transportadores de absorção de nutrientes. Eu não sei se tu sabe, mas a gente absorve nutrientes no nosso intestino através de pequenas portinhas. Entendeu? Tá aqui o teu intestino e aqui em cima tá o alimento, né, digerido. Aí aqui embaixo o intestino ele tem como se fosse pequenas portas, tá bom? A gente chama isso de transportadores. Então, quando esses alimentos vão diminuindo o tamanho, esses transportadores, que são essas portinhas, isso aqui é muito interessante porque cada nutriente tem o seu transportador. Olha só que belo, né? Assim, como é que Deus trabalha nas pequenas coisas, né? Então, por exemplo, a gente tem a portinha da absorção da proteína, a gente tem a portinha da absorção do carboidrato, a gente tem a portinha da absorção dos minerais, das vitaminas, entendeu? Então, o que acontece aqui na doença em crise, né, na atividade, é que essas portinhas não abrem mais e elas também diminuem de quantidade. Então você não consegue absorver muito bem os nutrientes. É por isso que você fica com deficiência de nutrientes. Abrindo parênteses aqui, sabe como você deve saber, né, quais são que a doença inflamatória intestinal causa muitas deficiências. Depois eu vou até gravar um vídeo específico só sobre isso. Deixa aqui nos comentários se você está interessado nisso. Falar quais são as principais deficiências e o que você pode fazer. Mas voltando aqui, ainda dentro desse parênteses, não é à toa, pessoal, que quem tem doença de Crohn tem uma deficiência de vitamina B12 muito prevalente, muito intensa. Por quê? Porque a vitamina B12, 95% dela, ou seja, dessas portinhas, estão no ilho intestinal, que é o final do intestino delgado. E a doença de Crohn ela é caracterizada exatamente, né? Exatamente porque ela inflama mais essa área chamada de ilho, entendeu? Ou seja, o local onde tem mais portinha de B12 é o lugar onde tem mais inflamação na doença de Crohn. É por isso que esse paciente constantemente tem deficiência de B12. Eu atendo aqui na minha rotina de atendimentos de consultorias online. Inclusive, eu tenho consultoria online, tá bom? Em relação a pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, querem começar uma dieta anti-inflamatória. Se você tem interesse, tem um link aqui abaixo, clique e eu vou conversar contigo. Então, esses pacientes têm muita deficiência de B12, entendeu? Só para tu entender essa questão das portinhas, né? Que o Crohn, ele tem essas deficiências, tá? Então, fecha parênteses. Então, ó, durante a atividade, tudo diminui. Diminui enzima, diminui transportador, diminui a absorção. Então, nesse sentido, você acaba ficando intolerante a vários tipos de alimentos. Mas não porque os alimentos aqui que eu quero que tu entenda, velho. Aqui tá aquele asterisco, sabe? Que a gente tá lendo aqui um livro, aí encontra uma parte assim importante, a gente risca, né? Rabisca, bota um asterisco. É aqui que eu quero que tu entenda. Presta atenção no que eu vou te falar agora, que eu tenho repetido isso várias vezes. Muitas pessoas não acreditam em mim ou não prestaram atenção ainda, mas isso aqui é real. Cara, se você tá na crise agora, não quer dizer, e você não tolera, sei lá, abacate. Um exemplo aqui. Não quer dizer que o abacate seja inflamatório.
É porque o teu intestino, por conta da inflamação, reduziu toda essa função normal dele. Então, nesse momento, o abacate não vai ser bem digerido, não vai ser bem absorvido e vem os sintomas quando você come ele. A intolerância à lactose é do mesmo jeito, pessoal. Cara, a intolerância à lactose, ela pode ser desenvolvida, a gente chama isso de intolerância à lactose secundária. E é aquela pessoa que nunca teve intolerância à lactose. Aí ela tem um Crohn, por exemplo, aí ela desenvolve e ela acha que a lactose inflama ela, mas não tem nada a ver, é porque exatamente a inflamação por conta da doença inflamatória intestinal, não por conta da lactose, diminui as enzimas, né, a lactase, que é a enzima que digere a lactose, e você passa a ser intolerante à lactose. Mas não é porque a lactose te fez mal. Não foi ela que começou esse negócio, foi a inflamação da doença inflamatória intestinal. A parte boa é que a maioria das pessoas conseguem reverter essa intolerância à lactose quando saem da fase de crise. Porque na maior parte das vezes essa intolerância à lactose secundária, ela é temporária, entendeu? Ela é temporária, ou seja, na maioria dos casos ela vai cessar quando a inflamação baixar. Quando os medicamentos começarem a funcionar, quando você começar a fazer uma dieta de caráter mais anti-inflamatório, que eu te expliquei, que eu tenho até uma consultoria sobre isso, enfim, entendeu? E um outro ponto aqui também, ainda sobre a lactose, só abrindo aqui um outro parênteses, já tem um monte de parênteses aberto aqui, né? Porque eu vou lembrando de coisas e eu quero realmente te ajudar, eu quero te informar. Porque tem tanta confusão na internet, velho, que o cara fica maluco mesmo. Eu atendo uma galera assim, pessoal, que além de ter a doença propriamente dita, tem uma outra doença que é a doença psicológica do medo, tá entendendo? Do medo de comer. Então, meu amigo, vamos botar os pingos aqui nos is, no que a gente pode, no que eu consigo também passar pra vocês ficarem até mais calmos, tá bom? Então também não adianta, meu querido, minha querida aí, você fazer o teste de intolerância à lactose enquanto você estiver em crise. Não adianta, nem faça isso. Porque vai dar um falso positivo, entendeu? É muito provável. Então não faça. Faça depois que a crise passar, tá bom? Então, nesse momento, devido a todas essas anormalidades que vão acontecendo por conta da inflamação, você começa a fazer, querendo ou não, algumas eliminações. Algumas eliminações que realmente sempre era pra gente ter feito, que é diminuir comida mais gordurosa, mais industrializada. São aquelas eliminações que todo mundo tem que fazer. Mas também existem outras eliminações que podem ser particulares mesmo de você. Então, normalmente na crise é interessante cortar laticínios, por conta dessa intolerância à lactose, né? Eu tenho um vídeo aqui só sobre dieta, o que fazer na doença inflamatória intestinal. Vou deixar aqui abaixo ou vou deixar aqui no final, se eu lembrar aqui. Mas assiste esse vídeo que lá tem, eu explico em detalhes o que você precisa fazer durante a crise na sua dieta. Mas a gente reduz fibra, então isso faz com que você diminua o consumo drasticamente de algumas frutas, de algumas não, de várias frutas, vários legumes, que olha só, são coisas saudáveis. Mas o ponto que eu quero chegar é: eliminações são necessárias. Infelizmente, em muitos casos, a depender da atividade, quem tem uma mais leve, as eliminações são mais pontuais, quem é mais grave, as eliminações são maiores, para você ver que existem essas diferenças. Então você começa a fazer essa dieta de caráter mais anti-inflamatória. Mas mesmo que seja anti-inflamatório, perceba que você deixa de lado muitos alimentos que são anti-inflamatórios por conta da necessidade de eliminar. Tá entendendo o que eu quero falar? Mesmo que seja anti-inflamatória, é uma anti-inflamatória inicial essa dieta, porque você está eliminando ainda muita coisa boa. Aí vem para a parte 2, que é a remissão e a reintrodução que essa paciente está hoje. Então preste atenção. Hoje ela está em remissão. O que é a remissão? Remissão é o silenciamento da inflamação na doença inflamatória intestinal. Ou seja, é quando essa inflamação ela silencia, ela some. Ou seja, teu intestino volta ao normal. Se o teu intestino volta ao normal, quer dizer que tudo que eu expliquei aqui no ponto 1, aqui no ponto 2 vai se reverter, na maioria dos casos. Então as suas enzimas vão voltar a ser produzidas, você volta a produzir a lactase, as outras tesourinhas lá que eu te expliquei. Você volta a produzir as portinhas de absorção.
a sua absorção aumenta, agora você consegue absorver adequadamente os minerais, as vitaminas e tudo mais. Então, nessa fase aqui, pessoal, você tem que reintroduzir as coisas boas, esse ponto que eu quero que tu entenda, que você eliminou lá atrás. Então, se você eliminou, por exemplo, os laticínios, você não quer mais tomar, respeita a tua opinião. Mas, por exemplo, em iogurte natural, que é o que essa minha paciente está tomando agora, cara, é um alimento saudável, tá entendendo? Eu sei que você talvez tenha caído na onda da lactose inflama, tenha muito cuidado, porque isso depende do contexto da situação, depende da pessoa. Cara, como é que uma pessoa fala que o iogurte natural é um alimento inflamatório? Isso é exatamente o contrário. O iogurte natural é uma excelente fonte de probióticos, de bactérias boas, entendeu aí? É um alimento fermentado. Então, quando a gente fez essa reintrodução com ela, só para você entender aqui na prática, nos primeiros dias, nos primeiros 3 dias, ela começou a tomar o iogurte natural em pequenas doses e ela começou a sentir, assim, uns gases. Aí eu falei, né? Persevere, persevere. Ela foi tomando em alguns dias, ela viu que ela conseguiu tolerar. E hoje ela tá tomando o iogurte natural normalmente. A gente também fez isso com feijão, com a ervilha, né? Ela vai não conseguia tolerar antes, começou com uma pequena quantidade de ervilha, de feijão, aí foi aumentando aos pouquinhos e hoje ela tá tolerando normalmente. Então ela me mandou até essa mensagem. Estou feliz porque antes não os alimentos que eu não conseguia tolerar, agora eu consigo. E é exatamente por isso. Entende? É como se o teu intestino fosse um músculo. O que que acontece quando tu tá lá correndo bem, aí tu passa muito tempo sem correr, aí tu quer voltar a correr a mesma quantidade de tempo e de quilômetros que tu corria antes. Tu não vai conseguir. Tu vai ter que ir de novo, igual um músculo, dia após dia, treinando o músculo, aumentando quilômetro por quilômetro devagarinho. Então o intestino é do mesmo jeito. Você vai reintroduzindo esses alimentos de uma forma lenta mesmo, gradativa, devagarinho, até o seu intestino ir se acostumando. Porque, para nossa sorte, o intestino ele tem essa plasticidade que a gente chama, ou seja, ele consegue se modular, ele consegue responder às coisas que você vai comendo, entendeu? Então, o que eu quero que tu entenda é isso. Você chega nessa fase de reintrodução, você não é para chutar o pau da barraca, a gente vai conversar isso aqui sobre o ponto 3. Você tem que aproveitar essa janela de oportunidade. A remissão, cara, reintroduz o máximo possível de alimentos que são saudáveis e que te agradam o teu paladar. Então aumenta a quantidade de frutas, a variedade. Os legumes também, as folhas que você não comia antes, porque isso piorava os teus sintomas, os teus gases, as tuas diarreias, enfim, volta a comer, faz saladas de legumes, de fruta, de proteína, come mais proteína magra, bota muito azeite agora de oliva entre outras coisas que são saudáveis. Não, repito, não faça desse momento um momento para você piorar a tua dieta. É o contrário, se antes você começou a fazer uma dieta anti-inflamatória, mesmo que limitada, né, porque você não podia botar muita coisa, aqui, velho, você tem que pegar essa dieta anti-inflamatória e tem que aumentar, melhorar ainda mais ela, entendeu? Diversificar ainda mais ela. Que agora nos leva ao ponto 3, ao ponto aqui final, que é e aí, Ítalo, como é que vai ser a minha vida agora? Eu vou agora só comer coisas que são anti-inflamatórias, só fruta, legume, coisas magras, né? Carne. Não vou mais poder comer uma pizza, um hambúrguer e tudo mais. No mundo ideal, sim, né? Que é o que você vê que é a maioria de conteúdo aqui na internet. Todo mundo falando, nunca mais coma pizza. Mas eu me pergunto, será que essas pessoas realmente não comem nada fora da dieta? Tá entendendo? Eu acho bem improvável. Eu como coisas fora da dieta. Só que agora eu vou te explicar o que é que eu faço pra comer alguma coisa que me dá prazer, mas ao mesmo tempo que não é tão ruim assim. Eu chamo isso, eu não dou um nome pra isso, mas eu chamo isso de princípio da consciência, tá? Não sei se é o melhor nome, mas é assim que eu uso e eu converso muito com os meus pacientes. O que é esse princípio da consciência? Eu vou te explicar através de exemplos que eu acho que fica mais fácil, mas é você sempre usar do bom senso, da moderação e da consciência na hora de escolher um alimento fora da dieta para comer. Vou dar 2 exemplos muito simples que é o que eu faço. Quando eu vou comer uma pizza,
Eu não escolho, velho, aqueles sabores mais carregados. Por exemplo, pizza de calabresa é uma delícia. Mas a calabresa é uma proteína que não é de qualidade, é uma proteína de baixíssima qualidade, processada, tem muita gordura nesse negócio. Então o que é que eu faço? Eu como uma pizza de frango. Olha como é simples. Por quê? Porque eu sei que o frango em si, ele é uma proteína melhor. Eu compro uma pizza de carne mesmo, ou eu compro uma pizza de marguerita, que vai o quê? Queijo e tomate, ou de 4 queijos, que são queijos saudáveis, né? Assim, vai gorgonzola, vai parmesão. Não, não é uma coisa assim absurda, entendeu? Então use desse princípio da consciência. Vai comer uma pizza, um exemplo, tá? Tô dizendo que tu precisa ir comer, não, tá? Tenta escolher um sabor realmente mais moderado, sabe? E não, obviamente, exagerar na quantidade, né, de fatias e tudo mais. Então, na maior parte dos casos, usa esse princípio da consciência. Um outro exemplo aqui, um hambúrguer. Quer comer um hambúrguer? Come pelo menos um hambúrguer que seja mais artesanal, mais caseiro. Você mesmo pode fazer na sua casa. Eu faço aqui, já fiz. A minha esposa, ela é testemunha, que ela não tá aqui, né, pra falar. E eu também não chamo ela aqui no vídeo, é óbvio. Mas eu faço meus próprios hambúrgueres aqui, os nossos próprios hambúrgueres. Eu compro uma carne magra, um patinho, tempero, amasso, boto um pouquinho de azeite de oliva, né, asso ali na frigideira ali antiaderente de aço inox. Faço a minha própria batata, eu pego a batatinha, eu compro, boto um pouquinho de azeite, jogo na airfryer, entendeu? Fica muito mais saudável e você tá comendo comida de verdade, mesmo que seja uma refeição livre. É muito diferente você comer um hambúrguer desse preparado com carne de verdade, que você mesmo temperou, preparou, uma batata frita que não foi imersa em óleo, foi feita assada, do que você comer um combo no Burger King ou no McDonald's. Entendeu a diferença? São os mesmos alimentos, hambúrguer, hambúrguer, batata, batata, mas a qualidade é completamente diferente. É muito mais saudável quando você faz em casa, ou se você não quer fazer em casa, compra fora. Vai ser um pouquinho mais caro, com certeza, mas pelo menos é algo mais saudável. Entendeu aí? Então usa sempre, tenta na maior parte das vezes usar sempre desse princípio da consciência, tá bom? Então acho que é isso que eu queria conversar contigo hoje. Espero que eu tenha sido claro com você. Então eu quero que tu entenda que esse ponto que é necessário fazer essas reintroduções, é o que essa minha paciente nesse exato momento está passando, reintroduzir alimentos que são saudáveis que antes você não tolerava e carregar para o resto da tua vida esse princípio da consciência. Isso é o mais importante. Certo? Qualquer dúvida, né? Se quiser deixar aqui algum comentário abaixo, eu agradeço. Eu até conheço vocês, né? Entendo aí as suas dificuldades, as suas dúvidas. Deixa aqui abaixo, eu vou te responder. E até a próxima.